Qualquer coisa que você me der para fazer, eu certamente vou me dar bem, porque eu sei fazer uma coisa, vender. O único jeito de a gente continuar crescendo é através de franquias. De 2020 a 2022, nós saímos de 3 lojas para 18. Quando eu chego em qualquer roda, o cara fala, tem 1000 lojas, acabou, não tem mais discussão. O cara não me pergunta mais quem eu sou, ele sabe que eu sou bom no que eu faço. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Escola do Franchise, um podcast onde a gente fala de negócio, onde a gente fala de empreendedorismo, onde a gente fala muito sobre franquia. E como eu já te falei, franquia é o futuro dos negócios no Brasil, principalmente quando se fala de serviço, ali atendimento ao cliente na ponta, você já acha esse número lá que é assim, é absurdamente maravilhoso. Então imagina que no Brasil nós vamos chegar lá também nesses números, porque franchising é o futuro. É através do franchising que a gente consegue fazer os negócios crescerem de forma consolidada. Tanto que, de acordo com dados do Sebrae, 80% das empresas que não são franquia quebram nos primeiros anos de vida, enquanto as que são franquia, somente 15% quebram. Obviamente, todo negócio tem o seu risco e tem uma parte que é inerente do empreendedor, com certeza. Mas você caminhar sozinho, você é presa fácil. Quando você caminha em comunidade, como é o franchising, não. Então é o seguinte, se você está pensando em negócio, franquia é o caminho, tá? E nós vamos começar aqui um papo com esse cara, com esse meu brother aqui, o Alex da Bem Querer Cosméticos. E eu, assim, falar dessa parte de estética, de cosmético, de voltado para o lado feminino, me faz relembrar de quando eu comecei no franchising. E eu vou falar um pouquinho disso aqui. Mas antes de eu te fazer umas perguntas e contar um pouquinho dessa história minha também, de onde que nasce o franchising com o Eduardo, eu quero ouvir, obviamente, de você, do Alex, cara. Seja muito bem-vindo a esse papo aqui. Como eu falo com todo mundo, isso aqui é um dedinho de prosa. Esquece câmera, esquece microfone, só pensa no café que nós estamos tomando. Café com prosa. Tá bom? É só um café com prosa, exatamente. É só um café com prosa que a gente está fazendo aqui. E vamos deixar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho das coisas que a gente já passou para essa galera que está nos assistindo aqui. Seja muito bem-vindo, cara. Amém, muito bom, muito feliz, viu, Eduardo, estar aqui fazendo esse bate-papo. Rapaz, eu particularmente eu gosto muito disso. Então isso aqui para mim, eu tô igual pinto no lixo aqui, eu acho bom demais da conta. E assim, você falando aí, né, que começou a história com cosméticos, e a Bem Cosméticos, né, uma franquia de cosméticos que nós estamos no mercado de franchise, eu já estou há 13 anos, né, mas com a Bem Cosméticos especificamente há 2. E o cosméticos entrou na minha vida de uma forma até não exatamente por querer, né? Foi acontecendo, né? Sim. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos, na verdade, eu já ajudava em casa, vendendo salgado, né? Com a minha mãe. E com 14 eu entrei na drogaria. E aí eu entrei na drogaria na época, como entregador de panfleto, primeiramente, depois virei bicicleteiro, depois virei caixa, fui galgando lá dentro, até virar comprador. E eu achava um negócio engraçado, eu acho que eu devia ter ali já uns 17 anos, 17, 18 anos, eu virei comprador de medicamento. Então eu comprava medicamento na farmácia. E aí eu achava bom, eu tava aprendendo, conhecendo, eu falei assim, rapaz, esse negócio de comprar medicamento é legal, né? Você entende das coisas, etc e tal. Mas comprar perfumaria, isso é coisa pra mulher e tal. Eu ficava com esse preconceito, né? Sim. E aí depois de um tempo eu comecei a comprar perfumaria, cosméticos, né? E aí, quando eu comecei, eu vi tanto que aquilo era bom. Eu falei, rapaz, isso aqui é muito melhor que medicamento, é mais dinâmico, é mais vivo, é mais cheio de movimento, essa coisa toda. Aí eu comecei a gostar. E eu virei comprador naquele tempo, e logo me surgiu uma oportunidade de representação para vender cosméticos, né? Para a própria drogaria que eu trabalhava, que era uma rede na época, nem era franquia, hoje é franquia lá do nosso grupo. Sim. Mas era uma rede e eu comecei, então, a vender cosméticos para ela. E aí eu fiquei nessa pasta durante 11 anos, vendendo cosméticos lá para a rede e tudo. E aí eu fui vivendo esses cosméticos, né? E aí o interessante disso, Eduardo, é porque quando eu vendia cosméticos, já depois de muito tempo, 4, 5 anos com a representação, o negócio crescendo, eu já tinha escritório de representação, tudo, as pessoas me perguntavam assim, por que você não monta uma loja de cosméticos para você? E aí eu tinha um preconceito de achar que aquilo não era um bom negócio, montar uma loja. Sabe por quê? Porque eu vendia cosméticos para drogaria. Sim. E o cosmético de drogaria é um cosmético muito mais diferente do que o cosmético da loja de cosméticos, que é o cosmético mais massivo, é o produto de higiene pessoal, é outro tipo de cosméticos.
E aí eu via que a margem era apertada, que o cara comprava o produto de 10 e vendia por 14, 15, eu falei, isso aí não dá dinheiro não. Porque de fato a farmácia vive de medicamento. O cosmético é só para atrair. Atrai o cliente lá e depois faz outra vez. Exatamente. Tá. Então, aí eu tava com a visão distorcida, né? Eu falei, não, esse negócio dá dinheiro não. Pensa, a farmácia não ganha dinheiro com esse trem, eu vou montar um negócio só para vender a parte que não dá dinheiro. Aí eu falei, aí eu tinha esse preconceito. Beleza. Depois de um tempo me surge a oportunidade de montar um negócio de cosméticos. E aí foi naturalmente com 2 pessoas e quando eu fui entender aquilo, eu fui ver que o jogo era outro. Que o mix de produto era outro e as margens eram outras. Exatamente. E aí eu falei, peraí, o jogo é outro. Porque eu até assustei quando você falou da margem ser tão apertada, porque, como eu te falei aqui, nós começamos lá atrás o negócio, quando a gente começa, na realidade, a Universal Franchise, a gente começa a voltar para a estética. Mas eu, pensando, eu dando um passo ainda atrás, quando eu começo no franchise, eu sou advogado, comecei atuando no mercado de franquias dessa maneira, né, advogando, mas depois, quando eu entro mesmo, vamos colocar assim, quando eu ponho a mão na massa no franchise, eu me torno franqueado. E eu vou justamente para o mercado de estética. Eu tinha um negócio de sobrancelha, focado em sobrancelha. Olha só. Naquela época, cara, não se falava de um negócio especializado só em sobrancelha. Era o primeiro que tinha lá. O pessoal do Rio de Janeiro que fez o negócio, foi um grande sucesso na época. E aí, uma das coisas que me atraíram naquele negócio foi o quê? Margem. Olha só. Era uma margem muito boa. Tudo bem, tinha a margem muito boa do serviço, mas também tinha a margem muito boa do produto. E aí eu falei, cara, isso aqui é legal. É o que você falou, né? Não dava dinheiro, mas no meu caso dava. Então aí era você que não estava enxergando. Exato, visão distorcida. Visão distorcida. Porque quando você evolui e entra mais no negócio, você vai arrumar o jeito certo de comprar. E aí você consegue colocar suas margens melhores. Outra coisa, quando você tem um negócio exclusivamente para cosméticos, você já vai atender o público-alvo mais assertivo, você consegue gerar mais valor naquilo ali que você vende para ela. Porque é o que você falou, da farmácia, ele deixa uma margem menor que ele só quer atrair. Ele só quer fazer isso, né? Então ainda bem que você colocou aí, porque eu falei assim, que susto. Que susto, por que o meu dava aquela margem? Mas aí você falou, né, que você tá no franchise há 12 anos, cara. E esse franchise aí, quantos anos você tem? Você falou que ficou 11 no negócio. Eu tô com 36, né? Mas é porque tem um momento, de vez em quando o pessoal marca essa conta e não fecha, né? Então, que você falou 11, tem mais 2, eu falei, esse homem começou com quanto tempo? Mas é porque eu tive alguns momentos híbridos, né? É porque foi assim, ó. Você ficou lá e cai. Em 2 negócios ao mesmo tempo. 2004, eu entro lá como entregador, tinha de 15 para 16 anos, 2004, e foi assim até 2008. Tá. 2008 eu pego essa representação. E aí eu fiquei de 2008 a 2012 fazendo os dois. Eu era o comprador da drogaria e o representante que atendia a própria rede de drogaria, que nós éramos 6 lojas. De 2008 até 2012, nós fomos para 12 lojas. Até aí nós éramos rede, né? Lá dentro do grupo, nós éramos uma rede de drogaria, chamada Droga Shop. Bom, quando dá 2012, nós decidimos ir para o franchise. A Droga Shop fala assim, agora eu vou me tornar franquia. Que ela estava crescendo, estava naquele momento da economia do pleno emprego, que as pessoas trocavam de emprego por causa de R$100. Sim. E a gente começou a ter um entendimento assim, Eduardo. Olha que interessante. Isso aqui você vai gostar de ouvir, porque você fala muito disso. A gente tinha 12 lojas. Das 12 lojas, 4 lojas performavam mais. E essas 4 lojas que performavam mais eram exatamente as 4 lojas que tinham sócio lá dentro. Qual foi o entendimento lá dentro? O nosso entendimento naquele momento? Tinha um dono. Quando tem dono, o negócio é diferente. Ou seja, se você estiver sozinho, você vai. Com 2 você vai, com 3, daqui a pouco você começa a não estar mais ali tão próximo, o negócio perde performance. E o Ademar, que é meu sócio hoje, era CEO na época, falou assim, cara, o único jeito de a gente continuar crescendo é através de franquias. Aí eu lembro que ele veio para São Paulo, veio buscar informação, entender o negócio e tudo, e não foi atrás como é que fala, dessas empresas de formatação, não. Ele foi, deu uma estudada, chegou e foi lá e formatou mesmo, e falou assim, vamos virar franquia. Bom, nessa época eu era comprador e representante. O negócio começa a crescer muito rápido. Por quê? Porque eles já eram do canal de drogarias. Sim. E começaram a converter lojas, várias lojas que eles conheciam. Então, assim, foi rapidão, assim, ó, 20 lojas, 30 lojas, 40 lojas. Bom, aí a minha carteira de representação começou a ficar pesada. Aí o lugar que eu trabalhava, a Real Distribuidora, pegou e chegou em mim e falou assim, ó, não dá pra você tocar os 2 mais. Sim. Ou você vem pra cá ou você vai pra lá.
E aí eu falei, cara, eu já tinha 9 anos já lá de droga shop, aprendendo muito, gostava muito. Porém, ali era a chance de eu ganhar dinheiro, porque era comissão, o negócio crescer. Eu falei, cara, eu vou pra Real. Aí eu vou pra Real. Então eu fiquei de 2004 a 2008 nos dois ao mesmo tempo. Sim. E depois eu segui de 2008 a 2012. E depois de 2012 eu segui só atendendo as franquias que estavam crescendo. Aí eu fui até 2019. Quando dá 2019, eu deixo essa representação justamente para montar a franquia. Por quê? Porque aí eu conheço um casal, eu fui dar um treinamento lá na loja deles, lá pro time deles, dar muito treinamento para a equipe de loja. E aí eles falam, eu tenho vontade, eles tinham uma marca, eles tinham duas lojas e uma marca de cosméticos, né? Foi quando eu olhei pro cosmético de forma diferente. Foi quando eu cheguei lá, eu vi aquele tanto de produto totalmente diferente da farmácia que eu não estava acostumado. Falei, cara, que tanto de produto é esse? Como é que esse negócio é diferente, etc e tal. E aí eles pegaram e falaram, eu tenho vontade de virar franquia. Eu falei, eu conheço um cara que entende desse negócio, que era o Ademar, né? Vou te conectar com eles. Sem pretensão nenhuma, né? Sim. Conectei os dois. No que eu conecto os dois, o Ademar fala assim, peraí, eu tenho o know-how do franchise. Vocês têm o know-how do cosmético. Nós podemos fazer junto. E aí, eles resolvem se unir lá em 2019. Aí o Ademar me chama, fala, Alex, ó, vou fazer sociedade com eles, nós vamos montar uma franquia de loja de cosméticos. Porém, eu preciso que você venha comigo, porque você tá aqui, você entende tudo, você vai ser o braço aqui para fazer acontecer. Eu, puta que pariu, que legal. Pode falar palavrão? A gente faz um pi. Corta aí. E aí eu falei, cara, que benção. Eu falei, então vamos. Aí nós vai, monta uma loja junto, no final de 2019, monta uma loja junto para desenhar, formatar, a gente se unir ali. 2020 a gente monta a primeira franquia, de julho de 2020, no meio da pandemia. Nós inauguramos a primeira loja, foi até engraçado, de loja fechada. De porta fechada. Porta fechada, por quê? Porque foi bem, já tinha voltado, mas aí entrou 14/14, lembra? O lockdown 14/14. E aí a gente já tinha data para inaugurar. Quando começou o lockdown, era o dia de fechar as portas. Nós inaugurou a loja, foi até legal. A gente botou um banner na porta da loja, assim, ó. Inauguração, né? Compre online e receba em casa. Cara, é muito legal. Nós fizemos um faturamento muito legal desse jeito. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, estavam consumindo, estavam indo no supermercado. E por aí vai. Resumo, de 2000, isso aí era julho de 2020. De 2020 a 2022, nós saímos de 3 lojas para 18. Em 2 anos. Só que aí a gente desfaz essa sociedade lá em 2022, né? A gente entendeu que no longo prazo aquilo não ia ser bom para todos, desfizemos. E aí no que nós desfizemos, nós começamos do zero. Nós pegamos só 3 lojas, que eram nossas 3 lojas próprias, que tinha uma minha, uma do meu sócio e uma que era da minha irmã. E aí a gente cria bem. E aí a gente cria bem, exatamente. Então aí era uma outra marca. Então a gente vai, contrata uma empresa de brand para estudar como é que precisava ser essa marca, pensando nela já globalmente, como é que essa marca vai ser a nível Brasil. E aí nasce a Beleza em Movimento, que é a Bem. E aí nasce, a gente inaugura dia... Legal, cara. Eu já tinha escutado você falar, mas agora que conectou isso aqui. 15... Beleza em Movimento. Beleza em Movimento. Legal, né? Cosmético. Quase igual... Eu lembro que você ficou abismado lá com a Boali, né? Eu também não que legal. Eu lembro de você falar. Eu gosto quando as marcas, elas trazem... Ela traz esse sentido por trás. E aproveitando que eu te parei, sabe uma coisa que você está falando aqui, né? Contando sua história e tudo. E eu não posso deixar de comentar sobre isso. Porque você me conhece bem, você sabe que eu vivo vendas, né? Eu respiro venda, eu cheiro venda, eu faço venda, meu negócio é venda. Mas você reparou uma coisa que você, desde lá de trás, você sempre se deu bem. Você falou, eu era comprador, mas eu estava lá na outra ponta, eu vi que o segredo estava lá em vender, em representar. Eu vi aqui não dava margem. Você já percebeu que o seu olhar estava sempre voltado para a venda? Você falou, abriu a loja. Pô, estava na pandemia, mas precisava vender. Colocaram uma placa. Compre online e receba em casa. Por quê? Porque você estava preocupando em vender. Então, assim, o que eu quero trazer isso aqui, cara? Nossa vida, tudo que a gente faz nessa vida, ela precisa ter algum tipo de venda. O cara acha que porque ele é médico, ele não precisa ser vendedor, ele precisa ser muito vendedor. Sim, sim. O cara acha que ele trabalha no setor... aqui, ó, os meninos que trabalham aqui na operação das câmeras. Cara, precisa ser vendedor.
Ele precisa vender cada vez melhor esse trabalho que ele faz aqui, porque é através dessa venda desse trabalho mais qualificado que ele vai ter possibilidade de crescimento. Se ele não fizer isso, só trabalhar a hora a mais, você vai ficar dentro da lei trabalhista que você vai ter a hora chamada hora extra. E patrão, você tem um negócio que ele odeia pagar, é hora extra. Agora, patrão adora pagar gente que faz a mais. Porque o cara que faz hora extra, normalmente, ele está deixando de... Ele faz na hora extra o que ele deveria estar fazendo no horário comum. O cara que faz a mais, não, ele faz tudo no horário comum e faz um a mais depois. Ou seja, ele está vendendo uma hora a mais dele, certo? Em troca de uma remuneração. Então, você foi falando e na minha cabeça veio, eu coloquei aqui, ó, notei, vendedor desde o início. Total. Você foi esse cara vendedor, tanto que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e nós vamos falar dessa história, você foi um dos caras que esteve com a gente em novembro, numa imersão, e mostrou ali o que você fez, você já saiu aplicando o que você aprendeu, o que você viu ali dentro. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para trazer esse sucesso até aqui, e para que, eu falo, o cara quando é bom de vendas, às vezes ele tem uma questão societária ruim. Eu já tive problema societário, eu saí. Mas eu saí e me dei bem. Por quê? Porque eu sou bom de venda, velho. Hoje, qualquer coisa, eu falo assim, olha, pode ser uma coisa que eu não me dê bem porque eu não gosto de fazer, porque eu não queira fazer aquilo ali. Mas hoje, qualquer coisa que você me der para fazer, eu certamente vou me dar bem, porque eu sei fazer uma coisa, vender. Eduardo, isso é tão, eu sei vender. Isso é tão sério, porque se eu te contar aqui o que aconteceu comigo, essa é a primeira coisa. Aí lembra lá, fui entregador, balconista, fui de tudo. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro foi quando eu comecei a vender. Exato. Foi quando eu comecei a vender. E aí o que acontece? Mudou minha vida nessa representação, porque assim, eu vim de família muito simples, etc. Tal, foi quando eu conheci a praia, comprei um carro, fiz um bocado de coisa assim, né? Então, só com venda, cara. Mudou minha vida. E aí o que acontece? Vou te confessar. E foi uma das... Eu tava contando ali pro Lucas agora, que eu falava assim, ó, o Eduardo, naquele dia que nós fizemos a reunião, que nós fechamos para eu estar dentro da escola com você, foi duas coisas que o Eduardo falou para mim na reunião. E foram duas provocações. Na verdade, as duas foi uma grande provocação. Uma você me fez refletir muito. Você falou assim, você está com crença limitante. Porque eu comecei a colocar umas barreiras, eu quase apelei lá. Mas cara. E a outra foi que você falou assim, cara, deixa eu te falar, prepara o coração que você vai ficar rico. Eu lembro de você ter feito essa fala, né? E aí me veio esse negócio assim, né? Porque aí eu falei, cara, e vou mesmo. É porque as pessoas vão criando tanta barreira e crença limitante, inclusive de merecimento, de achar que não pode um bocado de coisas. E aí, quando você falou assim, que você vai ficar rico, eu falei assim, e qual o problema? Porque o grande problema das pessoas é que elas têm medo, inclusive, de falar que quer ganhar dinheiro para ficar rico. Sim, qual exato. é o problema de ficar rico? Qual que é? Posso falar uma coisa? Na Bíblia, hoje de manhã, eu tenho toda segunda e todo meio de mês e início de mês eu tenho uma reunião com o meu time, 7 horas da manhã. A gente faz 7 horas. E aí eu vou trazendo algumas coisas. Eu pedi um momento especial, eu pedi o Amadeu. Você já conheceu o Amadeu? Só de histórias. De histórias. O Amadeu, eu pedi ele para trazer uma palavra. O Amadeu está comigo há 10 anos, é o cara, e ele é um pastor hoje. E eu falei, Amadeu, traz uma palavra de Deus aqui pra gente. E o Amadeu trouxe. Tá até tudo anotado no caderno. Eu fiz no escritório da minha esposa a reunião hoje cedo e anotei no caderno de oração. Depois que eu fui ver que era o caderno de oração dela, eu fui anotando tudo ali. Eu falei, nossa, escrevi no caderno de oração da minha esposa. Mas tá bom. Era só oração, né? Sim. E uma das coisas que o Amadeu falou, ele falou assim, na Bíblia tem mais de 2.000 palavras falando de prosperidade e de riqueza. Olha só. Que é isso que Deus quer para você. Total. Então, eu não sei da onde que as pessoas tiram a crença limitante, ou melhor, sei, porque na realidade, a gente foi criado, né? A gente vem de culturas lá de trás, de realmente nossos pais, nossos avós, e eles não têm culpa nenhuma, porque eles foram criados assim, foram criados dentro de cunho não espiritual ou da Bíblia, porque uma coisa é espiritualidade e Bíblia, que é o manual da vida. Outra coisa diferente é religião e dogma. E dogma, exatamente. Outra coisa é religião e dogma, tá?
Não vem me dizer aqui, porque senão não existiria esse tanto de religião e esse tanto de dogma. Cada uma fala uma coisa. Então, e antigamente, o que se falava para os nossos pais, nossos avós, era sobre religião e dogma, não sobre Bíblia e espiritualidade. Sobre Deus. Deus não fala de religião, Jesus não fala de religião. E aí foi criado isso, nessa base, que a gente não poderia ter riqueza. Foi distorcido. Interpretação errada. Interpretação errada, que é mais fácil um elefante passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A interpretação, vai ler aquilo na interpretação. Então, a gente foi criado, voltando, com a cultura de quê? Que a gente tinha que ter o básico para viver. Então, se eu comprasse um carro, se eu tivesse a minha casa e uma condição de colocar meus filhos no estudo, era isso que era suficiente para mim. As pessoas foram criadas dessa maneira, com essa raiz cultural. Então, quando eu consegui quebrar minhas crenças limitantes, porque eu também tinha minha crença limitante. Na realidade, eu posso te dizer uma coisa, que hoje eu ainda tenho algumas crenças limitantes, só que eu tenho crença limitante mais alta do que grande parte. Sim. Mas a minha vinda para Alphaville, ela me fez já olhar de outra maneira, porque eu tinha crença limitante. Pô, eu vivia bem no interior, já tinha as coisas. Quando eu vim para cá, eu falei, caraca, mano, mas dá pra esse tanto de coisa a mais. E eu já sei que dá para mais ainda. E é isso, por isso que aí as pessoas, às vezes eu falo, as pessoas falam, fica brava. Eu tava conversando com um cara esse fim de semana no Instagram sobre isso. O cara, não dá pra mim. Eu falei, amigo, isso é crença limitante. Aí ele quis explicar, eu falei, é crença limitante. Eu não tenho mal o que falar com a pessoa que é isso. Sabe quando é que eu comecei a perceber isso? Eu lembro uma vez que comportamento. Assim, a forma que você faz as pequenas coisas é a forma que você faz as grandes coisas. Sim. E aí o que acontece? Lá em casa tinha um negócio assim, ó, lá da minha criação. Minha mãe já até corrigiu isso, inclusive, que era assim, ó. Os pratos bons, os copos bons, era só da visita. Aí deixa eu te contar uma. Minha casa também. Aí quando eu fui morar sozinho, eu tinha um negócio que eu só bebia água no copo americano, no copo de extrato de tomate. Aí eu tinha os copos bons, era só da visita. Aí um dia, tava um amigo meu, nesse dia meu olho encheu d'água, cara. Tava um amigo meu, eu peguei e falei, bicho, pega uma água aí pra mim, traz aqui pra mim, por favor. Ele foi lá e pegou no copo top. E trouxe pra mim. Eu falei, não, moço, é só uma água, podia ser no copinho americano. Ele falou assim, não, você merece o melhor dessa terra. Cara, meu olho encheu d'água, porque aí eu falei assim, cara, o copo é meu. Exato. Mas, deixa eu te falar, a escassez estava ali, ó, de não merecimento. Exato. De não merecimento. Exato. E aí, o que acontece? E aí você vai falando de venda aí, e aí depois eu fui entender que, na verdade, é o seguinte, meu pai era vendedor, meu pai era mascate. Ele vendia, né, você lembra? Sabe? Sim. Na rua, espelho lá, que é R$30, ele cobra 200, e na primeira parcela você já pagou todas. Pagou tudo, Se não pagar, já tá pago. Era vendedor dos bons. Era, exatamente. E aí, ó, com 8 anos de idade eu vendia melancia pro meu tio. Com 12 anos, eu vendia salgado, que foi assim, minha mãe ficou desempregada, ela fazia salgado em casa, eu vendia na rua, nós vivemos durante 1 ano e meio assim, de vender salgado na rua. Aí, bom, eu entrei lá na farmácia, aquela coisa toda, aí fui vendedor de representação, tudo foi a época que, né, prosperei demais, foi uma benção na minha vida. E, bom, beleza. Agora deixa eu te perceber, aí esse aqui é o cuidado, e aí eu quero falar que para que alguns aprendam sem precisar passar pelo que eu passei. Eu negligenciei a venda na minha empresa durante 1 ano e meio. Eu sei, eu acredito. Mas eu acredito. Sabe por quê? Sabe o que o empresário faz? Ele começa a achar que ele tem tarefa demais da conta para fazer e ele não tem tempo para vender. E aí o negócio não acontece. E aí que ele tem que gastar mais energia, porque o negócio não está acontecendo, porque ele tem que ficar arrumando jeito. Ele acha que a venda vem no automático. Exato. E aí ele tem que ficar resolvendo problema mais ainda, porque você não ter dinheiro é problema. É problema. Aí você fica resolvendo mais problema ainda. Exato. E aí o que acontece? E aí assim, eu falei pra minha esposa, amor, cara, deixa eu te falar. O que eu sou bom é na venda. E eu tava negligenciando isso, fazendo outros papéis. E aí, quando eu entendi. Por isso que quando você mexeu comigo lá, quando você falou assim, ó, quando você falou que crença limitante, porque aí eu vi que o tanto de barreira que eu tava colocando. Sim. E a segunda, você vai ficar rico. Eu falei, cara, vou mesmo, eu tenho capacidade para isso. E, bom, e não é pelo dinheiro, não, é pela capacidade de fazer. E o dinheiro é consequência e é uma benção. E aí o que acontece? Resumo, eu caí para venda. Aí o que aconteceu? Só para você entender. Só de você mudar a frequência da mentalidade, falar assim, cara, o jogo aqui é venda. Se eu não vender franquia, esquece. E outra coisa, eu dou uma frase muito bacana, em algum momento vocês trouxeram, é assim, ó. Cara, Wilton, franquia foi feita para escalar, cara. Exato. Se não for para escalar, esquece. Vai mexer com outra coisa.
Faz o trem. Porque, inclusive, a gente vai criando um preconceito até assim, querendo ou não, o franqueado ele tem o sentimento assim, ó, se você crescer, você vai parar de olhar pra mim. Né? E aí você deixa aquilo ali entrar no seu coração e inconscientemente você não vai trabalhar para crescer. Só que não é isso, exatamente. Pelo contrário, quanto mais eu cresço, mais suporte eu consigo dar pro franqueado, porque mais estrutura eu tenho, mais parceria eu tenho, mais poder de compra eu tenho, tudo é maior. Você acha que se eu não fosse desse tamanho, eu conseguiria ter essa estrutura que eu tenho, tá relacionado com os caras que eu tenho? Muita Fazer gente, o brand que você faz. Muita gente chega e fala assim, cara, como é que você conseguiu chegar nesse nível com esses caras hoje que eu me relaciono? Minha resposta para os caras é uma só, porque eu fiquei grande. Total. E aí é uma coisa importante você entender aqui, Alex. Eu não me relacionei primeiro com eles, depois eu fiquei grande. Eu fiquei grande, depois eu me relacionei com eles. Só que teve uma coisa diferente na minha mentalidade. Antes de 2020, não se existia aqui no Brasil falar desses... Era muito pouco falar desses programas de mentoria, de grupos que você tinha as trocas. Não se falava disso. 2020, um dos caras que traz isso e começa esse movimento no Brasil é o Kaiser. O Kaiser começa a formar, trazendo lá de fora essa ideia, e aí vem uma galera. E desde esse momento eu comecei a me juntar com isso. Eu comecei a me conectar. Só que quando eu comecei a me conectar com esses caras, eu era pequeno. Só que eu ia lá para quê? Que eu queria aprender, cara. Eu ia lá para aprender. Eu falo muito do que eu construí hoje. Eu falo assim, ó, tem a mão de Deus aqui que tem o inexplicável. Tem coisas aqui que eu não consigo te explicar que aconteceram na minha vida. E aí, cara, foi Deus, tá? Aqui, ó. Sempre foi Deus. Então, assim, o inexplicável tá aqui, eu coloco na conta de Deus. O explicável, uma parte eu coloco muito na... Realmente, a gente tem capacidade de fazer, mas a gente precisa buscar conhecimento, porque senão a crença limitante permite. Total. Permanece. Total. A crença limitante permanece. Então, eu saí, fui atrás. Eu fui atrás de lugares, de pessoas para crescer. Então, me conectei lá atrás. Aí, quando eu conectei com o Kaiser, cresci pra caramba. Aí já deu um degrauzinho, eu subi. Daí a pouco, eu me conectei com o Thiago Fonseca, vim para a mentoria dele. Puf, mais um degrauzinho. Daí a pouco, eu fui lá G4. Puf, mais um degrauzinho. Daí a pouco, eu fui pro Clex. Só que, na verdade, esses degrauzinhos meus, degrauzinho eu tô sendo modesto, né? Jeito carinhoso de falar, né? Jeito carinhoso. Porque cada degrau meu de ano era 200 lojas, 280 lojas eu vendi. 2021, 281, 2022, 283, 2023, 277 lojas eu vendi. Então, assim, cada degrau desse, só que eu entendia cada ponto desse que eu passava aqui. E aí, cara, quando eu comecei, eu brinco que é o seguinte, quando eu comecei a me relacionar com esses caras, na verdade não fui eu. Foram eles que quiseram relacionar comigo. Foram esses caras que quiseram estar comigo, andando comigo. Por quê? Porque eu era grande. Quando eu chego em qualquer roda, o cara fala, tem 1000 lojas, acabou, não tem mais discussão. O cara não me pergunta mais quem eu sou, ele sabe que eu sou bom no que eu faço. Porque ninguém chega do tamanho que eu cheguei sendo ruim. E tem um negócio, Eduardo, que assim, ó, eu tenho essa visão muito clara, assim, eu falo assim, cara, às vezes a gente quer estar em várias rodas, né? Isso é legal. Sim. Mas você tem que entender que é assim, ó, tem vários níveis aqui de rodas. Sim. O cara daqui, ele não vai descer pra falar com você aqui. Não. Eu sei que vai ter que dar um jeito de subir aqui e falar na roda dele. Então, assim, ó, deixa eu te falar, eu tô aqui intencional também. Quando eu falei assim, eu quero andar com esses caras. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar em todo sentido. Eu vou pagar o preço financeiro em algum momento, porque tem uma mentoria, porque tem um movimento, tem um evento, né? Lembra aquele dia? Aquele dia eu tive que pagar o preço de ir lá treinar com vocês. Né? O preço da dor nos braços aí treinar logo com pronto, acordar mais cedo, um bocado de coisa. Sim. Bom, e aí depois é o seguinte, só que assim, o que vai te manter é os resultados que você tem. Aí Exato. O outro preço é o seguinte, eu preciso crescer, porque esses caras estão crescendo. Eu preciso fazer acontecer porque esse cara quer conectar com quem está fazendo acontecer. Então, isso é importante, o empresário está muito claro na cabeça dele, que é assim, ó, é você que vai ter que fazer o movimento para estar na roda dos caras. Que eles não vão vir para conversar com você aqui na roda que você está. Você falou, claro. Te buscar, não. Às vezes o cara da escola fala, pô, pode ser eu falo mais de um tal, às vezes não falo, eu falo menos do outro. Não é o que eu quero, é porque assim, gente, nós somos seres humanos. Por que às vezes você vê eu falar mais da Maroma lá, do Marcelão? Porque tá destacando, tá vendendo pra caramba. Tá em movimento, tá gerando... Tá em movimento. Exato. O Bruno tá vendendo, tá em movimento. Os caras estão querendo mais. Então, assim, vão ter alguns aí, vários. A gente comenta lá no grupo, você tá lá, a gente vai vendo. Mas é o que você acabou de dizer aqui.
É o que você acabou de dizer. Se você não tiver no movimento de crescimento, ninguém vai te notar. Foi a mesma coisa nós. Quando eu cheguei lá no Clex em 2023, era aquilo. A gente estava num movimento crescente. Quando os caras olharam pra gente, os caras já nos viam grande, porque a gente já estava num tamanho legal, só que os caras continuaram vendo a gente crescer. Cara, acho que não passa 2 dias no grupo do Clex que não chega uma mensagem de alguém que tá passando na porta de uma loja nossa. Que legal. E aí, como tem 200 e lá vai cacetada de negro lá dentro, toda hora tem um passando na porta de uma loja. Aí os caras falam, cara, os caras são grandes pra caceta. Os caras não param de crescer. E é o que você acabou de falar. Quando você está em constante crescimento, você vai ser notado. Você não precisa ficar fazendo força para ser notado. O seu crescimento exato. te faz ser notado. Eu falo, cara, é a regra da vida. Seu crescimento te faz ser notado. Então foi o que a gente fez. E quando, né, você falou, eu faço essas provocações, é justamente nisso, né? É assim, cara, você tá na sua mão. O franchising é um negócio poderosíssimo e ele é feito para para fazer a estrutura inteira ganhar dinheiro. Não só o franqueador, mas é o fornecedor, é o franqueador e é o franqueado. Porque você pensa, um franqueado, ele... Dando um exemplo aqui, meu xerimbom, eu quero depois que você dê um exemplo no seu. Ele compra uma loja, tá? Essa loja vai lá e começa a dar um lucro para ele de 30K. Eu tenho gente que dá até mais. Aí, com X meses, ele consegue montar a segunda loja. Ele paga com a primeira, passa o período ali, mas aí daqui a pouco, quando ele paga as duas, ele tem 30K de cada uma. Então, ele já tem 60 por mês. Porra, 60 mil no Brasil, já um cara ganha muito dinheiro. Com 60K, ele tira a metade e constrói mais uma. A gente já falando aí há pouco de 90 mil. Ele... Estou fazendo número de padaria que pode ser muito maior. Sim. Ele tem 90 mil, daqui a pouco ele... Então, assim, ele vai fazendo uma conta, daí a pouco ele tem uma projeção que ele pode estar abrindo de 2 em 2, de 3 em 3. E ele pode criar como um grupo gentil da vida lá do Boticário, e aí é totalmente atrelado com o seu negócio aí, né? O Boticário, o grupo gentil, eu posso estar redondamente errado com o número aqui, mas para menos, tá? Porque com certeza é mais. Mas da última vez que eu tive contato com eles, tinham 150 lojas. Quem é Grupo Gentil? O Grupo Gentil. Quem é Grupo Gentil? O maior dono de boticários do Brasil. Multifranqueador. Multifranqueado. O cara tem 150. O cara, ele sozinho, ele é maior do que a maior parte dos franqueadores do Brasil sendo um franqueado. Então o franchise é ou não é maravilhoso e milionário para todo mundo? E é tão bonito. É porque assim, ó, eu tô com uma franqueada que nós acabamos de inaugurar uma loja dela agora em abril. E ela era franqueada do Boticário durante 27 anos. Legal. E aí, o que acontece? Eu até falo que a gente tem um nicho de mercado aí, que é os ex-franqueados do Boticário. Mas por quê? Porque o Boticário tem esse movimento de cada dia querer ter menos franqueados e mais multifranqueados. Os de 2, 3 lojas estão sendo engolidos pelos grandes. E assim, eu descobri, não sei que tanto você sabe disso, mas com certeza sabe, que, na verdade, ele não tem contrato. O Boticário não tem contrato com o franqueado. É porque eu fui conversar com essa franqueada e falei, tá, e aí como é que foi? Eles rescindiu o contrato? Eu falei, não tem contrato. Nós temos ali, na hora que eu posso sair ou eles podem sair a qualquer momento. Eles podem tirar. Tem um contrato, na verdade só explicando isso, pessoal, não é que não tem. Tem um contrato, só que eles têm um contrato de uma cláusula mais aberta, pra saída, onde né? o franqueador pode tirar o franqueado ou o franqueado pode sair. Mas existem, lógico, regras ali a ser respeitadas. O contrato tem uma cláusula de saída muito... menos burocrática. Exatamente. Então, o que acontece? O Boticário, se aquele franqueado dele não está cumprindo os pré-requisitos, seja por algum motivo, às vezes o cara não quer mais, às vezes o cara em algum momento, ou para o Boticário é mais interessante ele pegar e ter um outro franqueado, se não aquele no local, ele pode vir tirar. Olha que interessante. Ó, a venda saindo aí. Ó, mais uma! olha que legal, Eduardo. Aí essa franqueada, ela tinha as lojas há 27 anos, só que é o seguinte, o Boticário queria que ela montasse um CD, que é o novo modelo, de ter o próprio CD dela, montasse mais alguns... Só que ela estava num momento de vida que ela falou assim, cara, eu quero ter meu negócio, quero empreender, mas não quero crescer demais, não quero essa agonia toda, não é o meu caso. Isso. Tá tudo certo. Aí o Boticário falou, cara, mas tem que ser. Ele falou, não, então... O Boticário falou, não, então não vai. Tá tudo certo. Bom, agora só que, olha que legal.
Só que ela quer continuar trabalhando na área. Ela ama cosméticos. Só que não deu para ir com o Boticário porque ela não tá no mesmo ritmo, ela tá em outra fase de vida. Resumo, ela nos encontra e aí eu lembro que na avaliação de perfil, nós trocamos, ela dividiu isso comigo e ela falava, não, eu quero ter meu negócio, mas eu quero que seja um pouquinho mais leve, aquela coisa toda e por aí vai. Resumo, inaugurou a loja, tá das mais felizes com a loja performando, ela feliz, já entende de cosméticos, é um negócio da vida dela. Então a franquia ela também vem para ajudar o empreendedor, que é a pessoa, no caso dela, que já era empresário, mas e quantas pessoas que vêm, que não eram empreendedores, que talvez nunca teria coragem de ir sozinho. Sim, né? sim. Eu tenho um caso tão fantástico de um franqueado, que é multifranqueado, que tem 2 operações, que era assim, ó, o marido, é um casal, o marido trabalhava com tecnologia atrás de um computador o dia inteiro, a esposa contadora. Então, assim, pessoas tecnicamente mais perfil analítico, mais cético, aquela coisa toda. Monta a primeira loja há 3 anos atrás, né? Monta e aprende a jogar o jogo, cresce. Tá com 2 lojas agora, acabou de assumir há uns 3 meses em mais uma unidade. E deixa eu te contar uma história. Hoje eu posso dizer que é o meu melhor operador franqueado. Que faz tudo que precisa ser feito, faz até mais, né? Porque cuida lá, cria situações diferentes. Tem muita coisa que a gente aprende com ele. Você fala, cara, eu pego dele e modelo para as outras lojas. É o cara que eu falo para qualquer novo candidato que tá chegando e fala assim, ó, na hora que você abrir sua loja, pode falar que esse cara aqui... Que ele vai te ajudar. O que ele falar, pode fechar o olho e fazer, porque ele sabe. E é um cara que de vez em quando eu vou lá trocar ideia. O que você acha? Que movimento que a gente faz para cá, a gente chega... pegar a mentoria com ele, do tanto que é um cara dedicado, que entende algumas coisas da ponta lá, que consegue contribuir com a franqueadora. Então, assim, olha que lindo. Casal que não era do varejo, que não era de pegar um celular, fazer story na câmera, nada disso, já está com 2 lojas. Né? Então, mas assim, ó, olha a mudança de vida que essas pessoas tiveram através de uma franquia. Sim. Então, assim, a franquia, o que ela pode proporcionar, eu tenho outra franqueada que é minha irmã. E eu lembro que quando ela foi montar a loja dela, ela primeiro pensou em montar um pet shop. E aí ela queria montar o pet shop porque a gente não conseguia achar a loja, um ponto na avenida que ela queria lá, que era perto da casa dela, era uma avenida muito boa, mas não conseguiu, o ponto não aparecia. Falei, não, vou montar um pet shop, tava agoniada, aquela coisa, ia montar em outra cidade. Aí Deus falou com ela lá, mostrou pra ela que não era, ela tem 2 filhas. E aí ela pegou e montou a loja, deu certo, Deus preparou um ponto. Eu lembro que foi engraçado, no dia que eu liguei pra ela, falei assim, ó, encontrei seu ponto. Né? Encontrei seu ponto, Deus abriu as portas aqui, etc e tal. Aí ela pegou e falou assim pra mim, então tá bom, então eu vou arriscar na Bem. Aí eu falei assim, não, arriscar, você vai arriscar na loteria. Aqui não é lugar de arriscar. Aqui não é lugar de arriscar, aqui não. você vai empreender e ser feliz. Se você quiser, Exatamente. eu tô com o seu ponto na mão. Cara, alugamos o ponto dela e tal, e aí começamos a loja, sei lá, 6 meses depois, aí eu pergunto pra ela, e aí? Ainda bem que você não montou o pet shop, você montaria o pet shop ainda, hein? Moço, o olho dela encheu de lágrimas. Ela falou assim, nunca na minha vida. Isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. Eu ver minhas filhas aqui trabalhando comigo, etc e tal. Então, Eduardo, vai além de toda a parte financeira. Outra que já está pensando na segunda loja e tudo. Financeira é importante, tem que dar payback. Né? Até porque o cara investe, né? Lógico, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Mas é tão bom ver as pessoas ganhando dinheiro, sendo feliz. E assim, ó, minha irmã, lembra da representação? Sim. Quando eu era representante, ela trabalhava comigo. Ganhava um salário mínimo. E aí teve uma época que aí quem ganha salário mínimo toda hora tá precisando de aumento, porque o dinheiro defasa. Aí ela pedindo aumento e eu falei, não dá, essa função sua, etc e tal. Aí um dia surge uma vaga de vendedor. Olha essa história, né, que é interessante. Aí eu vou e falo assim, Simone, tem uma vaga aqui para vender, só que é o seguinte, não é mais carteira assinada. Essa vaga aqui é comissão, mas você vai ganhar mais, eu acredito que uns 2,5, na época o salário mínimo era uns 1.000. Não, ela ganha mais que o mínimo era de 1.500, na época ela ganhava uns 1.400, era um pouco mais que o salário mínimo, deve ter uns 6, 7 anos. Só que é o seguinte, para você ganhar aqui não tem carteira assinada. Ela falou, não, então não quero não, meu direito, não sei o que. Eu falei, não, moço, mas o que você vai ganhar aqui, Simone, paga aí eu falo as crenças limitantes, o povo fica bravo comigo, tá vendo? Presta atenção nessa história. Tem crença limitante em todos os graus. De todos os graus. Aí o que aconteceu? Tiagão, pega um café pra nós aqui. Aí o seu tá meio gelado aí já, né? Aí eu nem... Troca o dele ali também, aí pega um... Ela não quis, Eduardo, contratei outra pessoa. Contrata essa outra, no primeiro mês a pessoa ganha 4 mil. Contratei outra pessoa. Primeiro mês ela ganha 4 mil. Cara, na hora que ela viu o outro ganhando 4 mil, ela ficou doida.
Falei, era pra ser você, né? Mas Você não quis? Aí, resumo, passa alguns meses, eu preciso contratar um outro vendedor, um outro preposto. Aí eu cheguei nela e falei assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Cavalo arriado só passa na frente uma vez. Mas na sua porta tá passando pela segunda. Olha a sua oportunidade. Você quer agora? Ela falou, quero. Pegou. Eduardo, foi bonito. No primeiro mês, ela ganhou R$5.000. Quando eu paguei ela deu uma crise que ela ria e chorava ao mesmo tempo. Porque ela nunca viu tanto dinheiro na vida dela. Oh, presta atenção. Por quê? Mãe solteira, 2 filhas, aquela coisa toda. Né? Assim, eu entendo a insegurança dela daquele momento, do direito, pensando nas filhas. Resumo da ópera. Lembra que eu saí da representação em 2019? Sim. Saí em 2019. Ela ficou com um pedaço da carteira. Ficou sendo representante. Vendas. Vendendo. Depois disso, ela montou uma loja da Bem. Hoje ela continua lá na representação, na venda, ganhando dinheiro. Vou falar o salário dela aqui. Ela ganhou mais 10 mil por mês só lá na venda. E tem uma loja, as 2 filhas trabalhando, tocam o negócio. Essa história, mas sabe o que é o mais bonito disso? Você acha que agora ela não acredita no potencial dela? Depois que você fura uma bolha, que você entende que o jogo é outro, que o jogo é venda, que você é capaz de fazer qualquer coisa. E você tem que continuar ajudando ela a continuar furando, tá? Vou te falar. Porque quem tem uma crença limitante muito baixa, desde lá de baixo, ela às vezes estoura uma primeira, mas ela depois trava na segunda, tá? Trava na terceira, trava na quarta. Eu tô te falando Sabe de qual novo. Que é a segunda dela agora? Que eu já falei pra ela. Agora você precisa ter coragem de sair dessa empresa, ficar só no seu negócio e montar a segunda loja logo. E parar de achar que... Por quê? Porque agora a segurança dela não tá na carteira, mas tá na empresa desse salário. Tá lá onde ela tira Você entendeu? Exato, Mas entendeu? É a mesma. E é isso, e a pessoa precisa. É o que eu te falei aqui. Até pra gente, eu ficava assim, ó, cara, eu tava lá no interior, numa vida confortável, tá? Não posso reclamar, tava numa vida confortável, morava numa casa boa, tinha... Pô, vida, cara, que posso te dizer, eu mudei pra cá, eu tava com 37, tem um ano que eu mudei pra cá, certinho, faz um ano que eu mudei pra São Paulo. Tava numa vida relativamente muito tranquila. Quase naquela vida do acomodado no interior, com o que eu ganhava, com o que eu vivia lá. Mas eu falei assim, cara, eu vinha pra cá e vi o mundo. E aí as pessoas falam assim, eu falo, quem é empreendedor e quem é vendedor, ele tem um negócio, a gente não fica quieto. A gente não consegue, a gente é inconformado com tudo. E aí, lá, eu estava começando no interior a criar uma crença limitante que ganhar 50, ganhar 100... Não, cara, isso aqui é o maior absurdo já que tem, né? Você falar de ganhar 100 mil reais, a pessoa olha e fala assim, mas peraí, tem gente que ganha 1 milhão. Peraí, tem gente que ganha 3. Por que eu não posso ganhar mais? Cara, esse cara do 1, do 3... ou do 200 mil, deixa eu contar uma coisa para quem está assistindo, ele não tem nada diferente de você, não. Ele, como ser humano, não, ele tem as 2 pernas, ele tem uma cabeça, tem tudo. Agora, o que ele tem a mais do que todos nós é a disposição para ir lá e fazer. Então, quando, cara, eu começo a quebrar literalmente, essas crenças limitantes que eu tenho, eu falo, cara, eu posso atingir qualquer lugar. Eu posso atingir qualquer lugar. Eu falo ali, ó, eu estava aqui agora, antes de entrar, tava ali resolvendo umas coisinhas, tal. Aí você já tinha vindo. Eu chamei o Thales ali e falei no ouvido dele. Já vendeu? Porque assim, nós vendemos muito sábado, domingo. Vendemos muito, como a gente nunca vendeu nesse fim de semana. Isso tudo por quê? Porque semana passada eu coloquei pressão nos caras. Tá. Aí de manhã a gente vendeu hoje. Caiu um pagamento de uma franquia, beleza, todo mundo feliz. Da imersão, tinha caído uma imersão até agora. Aí eu cheguei no ouvidinho dele e falei assim, tá tudo bem? Aí ele já ia me responder assim, tá. Aí ele, não, tá tudo mal. Não vendemos hoje igual a gente vendeu todo dia. Eu falei, então tá bom. Então toca o pau aí, porque na hora que eu sair daquele podcast eu quero venda. E aí você viu, eu entrei aqui e já tem ali acontecendo. Então, velho, o espírito que eu coloco aqui pra minha galera é que pode sempre mais. Vai querer sempre mais. Você já viu o meu quadro ali de venda? Não vi. Na hora que você sair, você vai dar uma olhada no quadro de venda ali. E você acha, a maioria das pessoas ia chegar e falar assim, caraca, maluco, nós já batemos, hoje é que dia? 26. 20 vendas. Tem 20 vendas no quadro. E os dias que mais vende agora, essa semana, você sabe, é final de mês, não tem essa. Vendedor, ele trabalha com isso.
Normalmente, nossa última semana do mês, ela sai 5, 6, às vezes 10. Eu já saí 10 vendas num dia. No último dia do mês, eu já tirei 10 vendas. Então, o que eu pego? Eu não estou deixando meu vendedor acomodado. Eu não deixo ninguém da empresa acomodado. E esse tem que ser o espírito do empresário. Mas se sua irmã que está aí, se ela saindo, se você não continuar ajudando ela no espírito empreendedor de fazer essas lojas a faturar mais, e quando chegar no ponto faturar mais, ela vai criar esse espírito. Aí as pessoas, aí é que nasce as crenças limitantes. Tá bom para mim aqui. Só que quando ela fala tá bom aqui, aí vem a Flávia do Flávio Augusto, não existe estabilidade. Ninguém consegue chegar num momento aqui e falar, tá bom, eu fico aqui. Não fica, ele vai voltar. Por quê? Porque o mundo passa, o tempo passa. Você acabou de falar do dinheiro, que o dinheiro perde valor, né? O salário, a pessoa ganha de salário mínimo. O tempo e o custo das coisas aumentam numa velocidade maior do que o aumento do salário mínimo. Essa é a regra da vida. Então, quando as pessoas elas acham que a crença limitante dela faz ela chegar aqui e ela não quer pensar mais subir, o mundo passa na frente dela. Ela é atropelada e ela fica para trás sem nem perceber. Por isso, nós não podemos ter crença limitante de parar nunca. E é por isso que eu falo isso com as pessoas. É por isso que eu desafio as pessoas a querer mais. Entendeu? E aí, é por isso assim, ó, não é à toa que eu vim para a escola, não. É porque eu falei assim, ó, eu quero viver dentro dessa frequência. A frequência da mentalidade. É porque aí, lembra que eu falei pra você que... Você vai estar nessa próxima aqui com a gente? Com certeza. Você vai vir, né? Eu vou vir nos 2 dias. E mais no terceiro. Então tá. Porque se você perder o Joelzão... Porque o Joel, ele entrar na sua cabeça com essa frequência aqui... Mano, ele não instala um chip, não. Ele instala um apartamento inteiro na sua cabeça que você fala, cara, eu nunca mais eu paro. Porque o que ele tem de diferente da gente é só isso. Ele não para. Sim. Ele não para. É a frequência mesmo. É a frequência. Eu falei, cara, eu preciso estar dentro da frequência. Lembra que eu te falei que eu negligenciei a venda, né? E aí, quando eu falei, cara, o jogo é a venda, as coisas começaram a acontecer. Aí, ou seja, esse ano, por exemplo, na hora que a gente começou a acessar essa frequência, eu fechei uma franquia em dezembro, uma em janeiro. Você veio em novembro, eu lembro, era feriado do dia 20 e poucos de novembro, você veio. Eu não lembro exatamente. Era 20 e alguma coisa, teve o feriado de 15 de novembro, depois da Consciência Negra, era naquele feriado. Foi, 20 e 21, né? 20 Exato. Aí fechamos uma franquia em novembro, inclusive no dia que eu tava lá, tava pro cara mandar o Pix, aquela agonia, né, que a gente fica de vendedor. Não foi, mas uma semana depois foi. Foi a loja que nós inauguramos em março. Janeiro, entra essa franqueada lá do Boticário e fechamos. Aí em janeiro você começou a ativar a lead, que você me mostrou ali. Exatamente. E aí foi quando eu falei assim, ó, aí eu lembro que eu tinha alguns leads lá que tava parado. E eu falei, cara, eu preciso fazer, por quê? Porque aí nós estávamos começando o nosso processo, mas aí tem que fazer parte de onboard e tudo. Sim, falei, cara, enquanto isso o show não pode parar. Não. E aí eu já tinha pegado alguns mapas mentais e eu já criei alguns scripts. A gente gera muito conteúdo. Falei, cara, eu já criei uns scripts com os conteúdos que a gente já tinha, criei alguns lá e comecei a alimentar essa galera. Aí alguns já fiz ligação, consegui fazer algumas reuniões e por aí foi. E aí foi, alimentando sem parar. Quando foi agora em abril, nós fechamos a nossa franqueada lá, que nós já estamos implantando para inaugurar lá, né? Essa lá que você pegou uma base, isso é legal. Eu vou soltar hoje ainda, eu vou soltar um Reels daquele ali que a gente conversou. Vai sair hoje aquele Reels ali. Você mostrando aquela ativação. Você começou a ativar a mulher no início de janeiro. Dá até para nós rodar ela assim. Não, vou fazer. Aquele que já tá na minha cabeça, aquele ali. Vai no início de janeiro e ela só te dá. Você fala janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro. De 3 dias. Início de abril, ela... Oi. Pá. Você vende e a gente tá agora, final de maio, você já tá inaugurando a mulher. Entendeu? Já vai, tá implantando, né? Já tá na implantação da venda. E era o quê? É o que você falou. Era uma base que você tinha de 80 leads lá abandonado, cara. Não existe isso, deixar lead. Eu falo isso. Não existe lead. Você só desiste dele se ele morrer, cara. Caso contrário, não. O que eu vendo de franquia, não passa um mês, Alex, que eu não vendo franquia do cara que estava no meu processo 2022, do cara que estava no processo 2023, que lá no processo dele, ele estava como o vendedor já tinha desativado, como sem dinheiro. Eu falo uma coisa do cara sem dinheiro, ele era sem dinheiro naquele momento. Sim. Hoje você não sabe que hora que o dinheiro volta para ele. Exato.
Entendeu? Então, tudo isso, se a gente abandona, esse cara já era. Você não vai ter, você não vai conseguir startar o seu processo de venda, porque isso precisa ser uma cultura. Você nunca abandonar a venda. Isso é uma cultura que precisa estar assim impregnada dentro da sua empresa, de tal forma que a venda, ela é a primeira coisa da sua empresa. É tipo assim, ó, sua empresa está lá, abriu a porta, tem a pessoa da limpeza. Essa pessoa tem que saber qual é a coisa mais importante da empresa. Venda. Porque se for preciso ela parar o que ela está fazendo para ajudar na venda, ela vai parar. Aí depois você tem o pessoal do contábil. Se for preciso eles pararem para ajudar na venda, eles vão parar o que eles estão fazendo. Se for o pessoal do financeiro, o pessoal do RH, o pessoal do suporte, não tem nenhum setor, todos os setores da empresa, eles precisam estar alinhados de uma forma. Vendas. Venda é a coisa principal. Porque se ele não faz isso, você acaba com a sua empresa. Para a gente caminhar aqui, senão a gente vai proseando esse papo venda, eu quero que você fale um pouquinho aqui para mim. Hoje você tem um grupo, né? Uhum. Hoje seu grupo tá com... Grupo AVE. Tá, o grupo AVE. É AVE. De amor, verdade e empreendedorismo. Legal, hein? Pô, tudo seu tem significado, hein, velho? Legal, velho. Fica botando palavras ao vento, não. Amor, verdade. E empreendedorismo. Legal. Esse grupo tá com quantas lojas hoje? Hoje nós somos mais 350 franquias no Brasil. Em 9 marcas. Mais 350 lojas. 9 marcas. Hoje, qual é a marca que você quer trazer aqui para você deixar o pessoal falar? Valor de investimento total, taxa, royalties, quanto o cara fatura, quanto o cara ganha tendo uma loja dessa sua. Qual você quer escolher? Bora lá. Bem, porque 9 marcas, você vai escolher uma, né? Vou te falar. É assim, ó, nós somos uma holding. Uma holding de franquias. Igual a gente aqui tem vários, né? Pronto, né? Mas eu sou o head da BEM. Então, o meu negócio é a BEM Cosmética, Beleza em Movimento. Então, estou aqui representando a BEM. Mas o bacana é justamente isso. A BEM é uma empresa nova. Nós estamos há 2 anos no mercado, já com 12 operações. E mais dentro de um grupo aí com mais 13 anos de know-how de franchise. Aí. Então, se tiver um negócio que a gente sabe jogar, é o jogo do franchise. É que nós entendemos que o nosso papel é desenvolver o negócio junto com o franqueado, né? Então... todo franqueado que vem, a gente entende que ele é um sócio nosso. E o nossa cobrança é por royalties. Então, por ser por royalties, nós somos o maior interessado em fazer esse franqueado faturar mais. Se ele não faturar, você não recebe. Quanto mais ele fatura, mais a franqueadora cresce. Então, a gente quer que esse franqueado cresça e fature. Então, por isso que a gente dá todo o apoio, desde gestão de compras, parte comercial, marketing, né? Calendário de ações, tudo para que esse cara venda bem o ano inteiro, né? Então, a BEM Cosmético, hoje nós montamos lojas a partir de 80 metros quadrados. Nós temos 3 modelos de negócio, loja de 80, de 120 e de 180 metros quadrados. Investimento a partir de 330 mil, né? Dentro desse valor de investimento, tecnicamente, contempla tudo. O que é o tudo? Comunicação visual, estoque, imobiliário, fachada, taxa de adesão, está tudo contemplado. Quanto aí. Que está a sua taxa? 45 mil. Então, ou seja, 45 mil mais 285 de todo o restante, né? Dentro desse investimento, desses 285 aí, 60% é o estoque, né? Por isso que a gente sempre fala que não precisa de capital de giro, porque o capital de giro é o estoque. Pronto, vendeu ali, o dinheiro está na conta no outro dia, né? Para você continuar trabalhando. Royalties de 3% do faturamento bruto. Bom, hein, né? Cara? 3% é baixa, exatamente. A gente não cobra taxa de marketing, não tem. Então já está dentro do negócio. Faturamento nosso hoje médio da rede é de 120 mil, mas nós temos loja que fatura já acima de... Eu até fiz um post agora recente, de uma loja que completou 1 ano. Aí o post foi até um vídeo, né? Fiz junto com o franqueado, inclusive. A gente falou assim, essa loja aqui da BEM Cosmético no primeiro ano faturou mais de 2 milhões e 400. E o franqueado colocando mais de 25 mil reais no bolso por mês. Aí o franqueado entra, fala, Níbia, qual que é o próximo passo da sua unidade? Ela fala assim, nosso próximo passo agora é faturar 3 milhões no próximo ciclo, né? Franqueado também que faz nossa cidade de 35 mil habitantes, viu? Onde? Iporá de Goiás, né? Então, assim, é um grande case mesmo, sucesso nosso. E
Bom, o que mais? Eu acho que tem alguma... Manufatura quando ganha rentabilidade, qual que é? Lucratividade de 12% a 18%. Esse 12, franqueado aí 18. tá dando aí nessa... Até um pouquinho mais aí do que os 12%. Então, Bom, hein, cara? basicamente esse é o negócio, mas o papel da franqueadora, inclusive, é ajudar o franqueado a comprar. Então, nós fazemos a reposição desse franqueado, fazemos as negociações com os parceiros para que ele acesse a melhor condição, melhore a lucratividade dele. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião aqui na Natura, né? Que a Natura agora está abrindo o mercado de Avon para o varejo. Mas não para todo mundo, somente para 100 principais redes de cosméticos do Brasil. E a BEM é uma delas. Então você pensa o seguinte, o papel do franqueador é isso mesmo, né? É levar para o franqueado aquilo que se ele tivesse sozinho, ele jamais acessaria. Não vai nunca. Não o vai. cara sozinho numa rede, abre uma loja de cosméticos, qualquer um abre, mas você tem acesso a esse tipo de fornecedor. Eu sempre falo isso, eu falo assim, o cara às vezes fala, mas qualquer cafeteria, qualquer um monta. Tá bom, amigo. Aí agora você tá lá passando nessa questão do café faltando, café caro demais, café... Eu quero ver, resolve o problema. Você sozinho, como é que resolve? Aqui não. Dentro da rede você consegue resolver. Ou melhor, você consegue... Hoje, qual que é o maior podcast de negócio do Brasil? Joel. Sozinho você teria bala para estar lá dentro com o Joel? Outro. Foi Dia Nacional do Café sábado. Eu vi a campanha. Eu dei café grátis para todo mundo. Vi, que legal. O franqueado não tirou R$1. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Nossa rede deu café grátis no dia 24 de maio. Nossa rede deu café grátis pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro, se você chegasse lá, você apontava para um QR Code, gerava um código para você ia lá no balcão e tirava um café para você. Só que quem bancou essa ação não foi o franqueado, foi a franqueadora. Você sozinho ia conseguir fazer no dia do café, você bancar café grátis? A gente está apurando os números agora, mas o movimento que nós aumentamos de loja, assim, eu não vou falar ainda percentuais, porque os números ainda não estão prontos, mas é um número assim, absurdo do que nós levamos a mais de clientes para dentro da loja e o que esses clientes gastaram a mais. Então, assim, eu dei o cafezinho, beleza? Só que o cliente, cara, quando ele tá lá, já que eu ganhei o cafezinho, então eu vou comprar um pacote de café. Já que eu ganhei o cafezinho, eu vou comprar o cappuccino. Já que eu ganhei coisa, ele compra uma coisa a mais. Eu falo pra você que de cada 10, 1 ou 2, e olhe lá, vai tomar só o café. Falei isso pra minha esposa, amor. Não toma. Eu falei assim, ó, eu não sei porque que os meninos fez isso, com certeza tem uma intencionalidade, mas eu falo assim, ó, independente da intenção dele, eles vão querer fazer isso aí 10 vezes no ano, porque isso vai ser bom demais da conta. Vai ser, eu tô querendo agora todo sábado. Exato. É porque eu falei, moço, é um negócio da China. O cara não vai tomar só o café. Não vai, cara, não vai. Agora, é interessante. Não, e não é só isso, você não tá entendendo, que esse cara... A gente teve 2 aumentos de faturamento na loja. Um aumento foi um aumento de pessoas. Sim. Ok, indo. Só que, aí beleza, só o aumento de pessoas já aumenta o ticket, já aumenta o volume de faturamento normal. Só que nós tivemos um segundo aumento. O ticket dessa pessoa aumentou. Ou seja, antes tinha um número X e gastava meio X. Agora foi um número de 2x, foi um número de gente a mais, gastando um xão grande. Então, ou seja, o cara que ia lá e às vezes pagando, ele tomava um café e um pão de queijo, um cappuccino e um salgado, alguma coisa. Ele foi lá, ganhou o café, mas consumiu um cappuccino, um salgado, levou um pacote de café. Outra, geralmente não vai só. Não vai sozinho, porque todo mundo quer ganhar o café. O café é grátis. Sim. Então, a galera foi e gastou mais. Então, os números são absurdos. E aí eu te pergunto, o cara sozinho conseguiria fazer isso? Mas não. E eu falo pra você, ele não consegue muitas vezes, inclusive, só pela mentalidade. Porque ele vai achar que ele tá dando café mesmo, né? Agora, é interessante isso, porque isso é força de rede, né? Que é a capacidade. No meu modelo, por exemplo, olha que interessante. Nós temos uma das marcas mais vendidas de capilar no Brasil. Uma das marcas mais vendidas. Nosso negócio é loja especializada de cosméticos multimarcas, né? Então, a gente tem as principais marcas no mercado. Ela está no top 3 de marcas de capilar no Brasil. E aí, essa marca, a indústria não estava muito próxima da gente, foi desacelerando. E aí, foi ficando, a gente foi crescendo com outras marcas. Aí, essa indústria começou a perceber o crescimento da rede, o trabalho que a gente está fazendo. Essa indústria senta lá conosco e fala assim, ó, eu preciso retomar. Mas vocês deixou meus franqueados, como é que faz agora, etc. Tem que ter um plano muito estratégico. Olha o que essa indústria fez. Ela pegou e falou assim, ó, eu vou mandar um enxoval no valor de X aqui para cada unidade
E é um valor de X legal Lembro. para cada franqueado para a gente retomar. Aí assim, ó, parece ser bom, né? Aí eu falei assim, show de bola. Para começar a conversa aqui serve. Mas não é só isso que eu preciso, não. Eu preciso de fazer acontecer e vender no meu franqueado. Porque também se não vender, não vai fazer diferença. Não adianta só dar. Qual que é o plano de negócio que a gente tem? Aí montamos um plano de negócio, não vamos fazer campanha com o time, não vamos fazer mais essa ação de celular, que vai ter uma cabeleireira na loja. Montamos um plano de ação e todos os nossos franqueados vão acessar isso. Agora... Sozinho você faria? Mas nunca, Eduardo. Então, o que acontece? Por quê? Porque quando você está dentro de uma rede, a rede é reconhecida no mercado, com os parceiros comerciais. Cara. O franqueador tem toda essa estratégia comercial. Essa visita na Avon, na Natura, sabe por causa de quê? Porque é o seguinte, nós já sentamos, já olhamos condições, aí eu falei assim, ó, eu vou aí presencialmente, eu quero montar um plano de lançamento de Avon nas minhas lojas. Então, ou seja, o papel da franqueadora é o tempo todo pensando no próximo passo. É lógico. Não é na operação do dia a dia. É o que nós vamos fazer diferente para impactar o cliente final, para chamar a atenção. Então, você está dentro de uma rede que tem alguém pensando por você, criando estratégia por você, trazendo volume, mesmo você tendo só uma unidade, isso é diferencial somente dentto de uma franquia. Dentro da franquia. E esse é o nosso papel de franquia. Né? Por isso que eu falei lá no início, né, cara? Isso aí as pessoas precisam entender. O franchising, ele é a segurança do negócio. Ele traz muito mais segurança. Por quê? Porque a franqueadora está por trás sempre antes testando, desenhando, assumindo o risco antes do franqueado. Você imagina que o franqueado sozinho ele tem que ir para esse risco sozinho. Você acabou de falar. Vamos dizer que essa marca que chegou lá com você, ela poderia ter chegado, o cara autônomo, tá? Sozinho. Ela chega e fala, cara, eu vou tirar esse enxoval aqui de produto. Toma aqui, ó. Eu vou te dar esse enxoval, mas você vai ter que garantir para mim uma compra X aqui. O cara, tá bom. Ele pega esse enxoval e não vende nada. E aí? Se esse enxoval não vender nada, o que vai fazer? Exatamente. Você não se preocupou nisso. E eu vou te falar, eu já fui do ramo de estética, isso já aconteceu. Teve uma certa vez, essa história é legal. Nós fomos numa fábrica de produto. Essa fábrica de produto, ela tinha um produto, estava lá com ela na fábrica, ela falou, cara, eu criei esse produto, eu registrei esse nome, o nome era legal, não vou falar que meu nome era legal, registrei esse produto, isso, mas eu tô com esse estoque desse produto. Cara, eu faço um negoção para vocês aqui. Eu vendo esse estoque para vocês a um preço bem baratinho, jogado lá na frente o pagamento, tá? Transfiro essa marca para vocês, dou a marca para vocês. Vocês levam, vendem e me pagam. Nós falamos, pô, negócio da China. Para nós. Deixa eu te falar que eu tenho um negócio parecido, eu quero escutar então, agora. pegamos esses produtos, trouxemos, fomos lá, investimos em comunicação visual, fizemos aqueles negócios, aquelas prateleirinhas com o nome do negócio, espelho para a mulher chegar, brindezinho para as pessoas e tal. Pegamos esses produtos, falamos, nosso franqueado tá aqui, vou parcelar para vocês, porque o cara tinha me dado prazo para danar aqui, ó. Só que eu tenho que mandar esse enxoval, eu tinha que desovar tudo de uma vez. Só que eu falei, eu tô te dando capital de giro. Fiz maior engajamento, porque eu tenho uma rede estética, né? E essa rede estética, ela lá atrás, ela já foi, obviamente, maior do que cheirinho bom. Mas na pandemia, a rede estética, ela ficou um pouco parada e nós crescemos mais com cheirinho bom. E aí pegamos, passamos franqueados, falei, ó, parcela em 10 vezes, sem juro para você isso aqui, ou seja, tô te dando dinheiro, né? Sim. Aquela coisa, franqueado, pô, negócio da China, levou aquilo tudo para dentro do estoque. Sabe o que aconteceu? Vendeu nada. Ué, por Vendeu nada. Por quê, cara? O produto não tinha um apelo, não era o que o cliente... E aí é aquela hora que eu falo, todo negócio tem um público-alvo certo, todo negócio tem um produto que adere ao cliente. Então, não era um produto, eu não estou falando qual é o produto, nada, porque senão o pessoal descobre, mas não era um produto que aderia com o público-alvo acostumado às nossas lojas de estética. Na realidade, nossas lojas de estética era de depilação. Depilação, sobrancelha e unhas. E o produto não era voltado para isso. Então, o público, ele ia lá, ele não ia atrás desse produto. Cara, não vendeu nada. Tive maior prejuízo. Porque, assim, tudo bem, o estoque eu recolhi todo, os caras não pagaram os boletos, tá tudo bem. Devolvi o produto lá para a fábrica, falei, ó, uma parte a gente ficou no prejuízo, só que o prejuízo da comunicação visual, o prejuízo das gôndolas que eu te fazer, físico, o desgaste emocional. Porque tudo isso o franqueado comprou. Sim. E eu tive que depois devolver para ele de outra forma. Então,
a gente entender aqui o produto que a gente tem atrelado com o público-alvo é fundamental. E aí tem uma coisa, a franqueadora, agora você imagina se o cara tá sozinho. Se o cara tá sozinho, esse prejuízo era de quem? Era dele. Total. Como ele tá numa rede de franquia, de quem que é o prejuízo? É nosso. Eduardo, Entendeu? olha que interessante. Nosso ramo cosmético é um ramo fantástico. Cosméticos, a mulher brasileira é apaixonada por cosméticos, ela consome isso muito. E quando o cara pensa numa loja de cosmética, ele pensa assim, nossa, cosmético é bom. E é. Mas é bom se você saber fazer certo. Se você não souber, deixa eu te falar, marca é o que mais existe. Sim. Agora, assim, ó, tem um bocado de marca só com proposta. Todo dia nasce e morre marca, nasce e morre indústria. Você saber qual que é a marca certa para comprar do lugar certo, o preço certo, com a estratégia comercial. Todo dia eu recebo fornecedor lá na empresa e eu tenho uma salinha lá que eu tenho tanto produto, porque todo mundo coloca aquele tanto de produto, fala que o produto dele é o mais lindo do mundo. Todo mundo é líder de mercado. Eu falo, pô, mas só tem líder, não tem vice-líder nesse mercado. E aí o que acontece? E aí, assim, como eu era representante, vendedor, cara, eu tenho muito feeling, né? Sim. Eu bato o olho, eu sinto, cara, isso aqui vai, isso aqui não vai, tudo. E aí, o que a gente faz? A gente testa em loja própria. A gente bate o olho, se tiver uma coisa que eu sou apaixonado é por varejo, então a gente olha e fala, cara, isso aqui se fizer uma estratégia comercial assim, tal, tem vezes que eu monto a estratégia para a indústria. Eu vejo a oportunidade que o cara não tá vendo no produto dele. Falo, se nós fizer assim, assado, dá certo. Quer fazer? Né? Você vai investir tanto aqui pro meu franqueado, para nos ajudar, para fazer um trabalho bonito. Sim. E aí, quando o cara vem, nós faz e rebenta. Porque aí a gente tem um feeling. Então, a gente consegue perceber assim, ó, cara, essa marca aqui a gente consegue desenvolver, cara, essa aqui é latada, não vai. E, como eu falo, tem produto que de graça ele não é bom. Porque de graça é problema. É porque é o seguinte, vai colocar na prateleira, não vai vender produto para você limpar a mais. Ele tá tomando espaço de quem poderia estar vendendo. Então, você ter assertividade, não só de feeling, né, que a gente tem muito, mas também de dados para saber, cara, ó que interessante. Uma vez, um franqueado foi numa feira, ficou emocionado, comprou um produto, que o cara deu um prazo diferenciado, que o cara deu não sei quantos brindes, esposo, só aquela coisa toda. E condição, e era tudo muito bom. Só que uma coisa que o franqueado não estava no radar. Aquela categoria não era forte no nosso negócio, que era uma categoria de solar. Então, assim, ó, as categorias que são fortes no canal de cosméticos é cabelo, maquiagem e manicure. As outras vendem, mas não é categoria de destino. Quando a mulher entra numa loja de cosméticos, ela não tá... muda tudo, categoria de destino. Quando ela entra na loja de cosméticos, ela não tá pensando em higiene, tudo que é higiene pessoal, ela não tá pensando. Então, olha que legal o cosmético. É assim, ó. A mulher, entendeu o público-alvo. A consumidora que entra dentro de uma loja de cosméticos é assim, ó. É a mesma mulher, sua esposa faz isso. Depois você pergunta para ela. Ela tem comportamentos diferentes em canais diferentes. Então, ela compra, sua esposa, ela compra cosméticos na farmácia, no supermercado, na internet e numa loja de cosméticos. Ela compra tudo. E até no Boticário. Sim. Só que assim, o Boticário tem um produto que ela ama lá, em algum momento ela compra, quer te dar um perfume lá e tá tudo certo, né? Na internet, porque o produto só é de internet, tem muito. Farmácia, supermercado, conveniência. Ela já está lá, ela aproveita e compra o produto. Sim. Aí compra o produto assim, ó, deixa eu comprar o produto do Eduardo, o meu, da minha filha, do meu filho, e compra para a família. Quando ela entra na loja especializada, é assim, ó, ela vira um disjuntor que é assim, ó, agora é para mim. Agora sou eu. Agora é meu momento. Eu mereço. É outro momento. Entendi. E aí, sabe o que ela quer lá? Ela quer tudo o que não tem nesses outros lugares. Ela não quer achar o shampoo lá da Seda, da Pantene. Ela quer achar o produto. E ela faz uma pergunta para nossa vendedora que nós amamos escutar, que é assim, ó, meu cabelo tá assim, tá ressecado, o que eu uso? Aí acabou. Porque ela quer a solução, para ela a marca não importa. Aí o time entra vendendo produto que tem ticket médio, valor agregado, que tem lucratividade, aquela marca estratégica, que dá a solução para ela, que é o mais importante. E aí, ou seja, o comportamento dela lá é do momento dela. Então, o ticket médio dela é muito maior. Cara, nós já tivemos cliente de comprar R$4.000 de cosméticos, pagar no Pix. Não, eles não Cara, fazem é conta. loucura. A mulher não faz conta nessa hora. Agora, venda de 500, de 800 reais é toda hora. Por quê? Porque lá é o momento dela. Lá esquece, ela nem lembra que o Eduardo existe. Você quer ver um produto interessante que nós quase não vendemos numa loja de cosméticos? Você fala assim, mas como? Porque 95% do nosso público é mulher. Absorvente.
Momento de compra. Quando ela tá lá, ela não tá pensando nessas coisas. Sei. Aí sabe o que eu faço? Absorvente lá, que vende muito em farmácia, que eu vim de farmácia. Na farmácia, a cliente vai lá para comprar o absorvente. Na nossa, ela não vai. Aí eu ponho próximo do caixa. Do caixa, que aí o cliente indo embora, Ela ele vai lembra e lembrar. compra. Ou seja, é por impulso. Então lá na farmácia... Já tá lá, leva. Exato. Lá na farmácia, absorvente é destino. Ela sai de casa para ir lá. Dentro da loja de cosméticos, é conveniência. Eu comprei porque lembrei. Então, tudo isso nós pensamos para o franqueado. Ó, esse produto precisa ficar aqui, porque é aqui que ele vai vender. Esse aqui você precisa ter mais variedade, esse aqui você precisa ter menos. E aí entra nisso. Por exemplo, o que o franqueado não pensou naquele momento foi porque, cara, tudo bem que a condição é muito boa. Por isso falando, às vezes até de graça não ia ser bom. Só que é o seguinte, o cliente, quando ele entra aqui, não está pensando em proteção solar. Então, a categoria já tem uma performance muito baixa. Então, assim, ó, você trouxe muito produto para a própria categoria em si não performa. Cara, vou falar um negócio pra você aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês que estão assistindo. Isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui, às vezes você vai lá caçar um MBA, caçar alguma coisa, você fica lá um ano ouvindo. É aqui, ó. A cliente busca a solução e ela vai para a categoria destino dela. Então, cada tipo de negócio tem que ter suas categorias destinos. Então, a farmácia tem uma primeira categoria de destino, penso eu, que é o remédio. Pronto, isso. Tá? O primeiro canal. Aí ela tem o que você falou lá. Eu acho que o segundo... Cuidados. Tudo que tem a ver com cuidado. Então, assim, ela vai buscar alguma coisa para o bebê. Exato. Fralda é destino na farmácia. O protetor solar, às vezes. Não, o protetor porque ele tá ligado com dermocosméticos. Exato. Total. O protetor ela vai buscar esse tipo de coisa. Agora, o que ela vai buscar na loja de cosmético? Na loja de cosmético, a maquiagem também é destino. Então, a primeira que ela vai buscar é solução para o cabelo. Então, a primeira é isso, né? Cabelo. Tratamento capilar. Cabelo. Exato. Maquiagem. O segundo é maquiagem. E manicure. Manicure. Aí você quer... Agora, olha que legal, que só uma franqueadora é capaz de fazer uma rede. Quer ver uma categoria que... Isso aqui é aula, hein? Rapaz, isso aqui, por isso que eu falo assim, ó, o cara que vai montar sozinho, fala assim, vai, mas deixa eu te falar, vai na manha e Deus te abençoe e esteja preparado para pagar um preço, porque a franqueadora já pagou, essa é a diferença. A franqueadora pagou o preço, você não precisa pagar, mas que você vai pagar... Vai pagar. Não tem dúvida, você vai pagar. Faz parte do processo. Você tem que saber, inclusive assim, ó, quanto tempo você dá conta de bancar os seus erros. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você entrar no tema. Toda cliente dessa que entra, você registra essa cliente dentro da loja e tem os dados dela, do que ela comprou, mais os dados dela. Como que você faz? Você tem um CRM dela lá? Tem. Não 100%, porque às vezes, quando dá muita fila, a gente não consegue cadastrar o cliente, mas a gente já faz esse trabalho de fidelidade, que a gente chama até o sempre bem. Então, assim, vou te dar uma dica aqui, fundamental, que eu falo. Para o meu mercado também é um pouco mais difícil, que é um mercado de cafeteria, mas a gente... muito prático, Mas a gente está buscando fazer isso. E aí você deve ter ficado imaginando o que o Edu e o Wilton... Qual foi o intuito final dessa ação do café? CRM. Todos os leads... Mas não tem café de graça, moçada. É importante vocês saberem disso aí, é uma dica importante. Por que pro cara... O cara que fosse na loja, qual que era o combinado? Você ir na loja e só pedir o café, o franqueado não ia te dar. Pro franqueado receber o pagamento do café, para eu pagar ele o café, eu só vou pagar para ele o café que estiver... Então, assim, a loja deu 100 cafés. Tá aqui 100 cafés catalogados... 100 nomes aqui, eu te pago 100. Se tiver 9... mas eu dei 100 só anotei 90. Até para gestão do você fazer o payback pro franqueado, né? Para eu devolver para ele. Só que aí, qual que é a estratégia? Eu peguei os dados desses caras. Tô contando isso aqui para vocês em primeira mão. Peguei todos os dados desses caras em troca desse cafezinho, porque para mim é um mercado mais difícil eu pegar o dado, por mais que eu faça uma promoção, dou um desconto para o cara se cadastrar, mas o cara não ia. Porque nas minhas próximas ações que eu for fazer, eu vou fazer um dia dos pais, vou fazer um dia do sei o quê, eu tenho o meu cliente registrado para eu lançar qualquer tipo de produto, lancei um produto novo. Eu não preciso mais o meu franqueado, a partir de agora, ele ficar fazendo uma força tremenda de ação que ele não sabe o que vai dar retorno, ele não vai impactar o cliente, a loja, ele tem que ficar fazendo ações jogadas ao vento para impactar. Aqui não, eu vou ter lá catalogado, daqui a pouco, sei lá quantos mil clientes, eu ainda não sei o número total de café, mas vamos dizer 100 mil.
Não sei, tô 100 mil. Então, eu tenho 100 mil clientes já cadastrados na minha próxima ação. Que já viveu a experiência, inclusive. E aí, quando eu soltar, cara, Cheirinho Bom hoje está com ação, acabamos de lançar o produto tal e passe em uma das nossas lojas, conheça e ganhe de novo um cafezinho grátis. Consuma esse produto. Se você consumir no consumo de mais um produto, café por nossa conta. Eu faço uma atração, só que eu comunico direto com o cliente. Então, o que eu fiz com essa ação? Comunicar. E vou fazer outras de comunicação. Então, o que eu estou fazendo para o meu franqueado? Eu estou preparando ele para novas ações. Por isso que eu falei com ele, eu não vou te dar o preço de venda, eu não vou te pagar o preço de venda de café. Eu vou te pagar o preço de custo de café. Porque senão para mim ficaria muito... Então, tá tudo certo. Eu dividi com ele a conta, Olha entendeu? Que legal, você falou aí, eu lembrei, amor, nós temos que pensar, né? Que nós vamos dar um batom grátis, né? Venha buscar seu batom, eu já pensei nisso, venha buscar seu batom. Na verdade, tem uma campanha que a gente quer fazer assim, ó, a gente vai dar a tampinha do batom para ele, aí vai lá buscar o complemento, que é o próprio batom. Mas nós fizemos agora em maio, que foi o aniversário abril, que foi o aniversário da rede, nós fizemos aniversário da Bem, aí nós fizemos um ano de cosméticos grátis. Assim, ó, compre acima de X reais e concorra a um ano de cosméticos grátis. E o processo de cuponagem foi de cadastro, que aí ele cadastrava e já recebia o cupom no SMS. Então, assim, o cupom dele era o cadastro, fazer a venda no cadastro e tudo. E dando um ano de cosmético grátis. Cara, um ano de cosmético grátis é R$300 de cosmético, que a preço de custo é menos de 150. Né? Então, ou seja, é super barato. A campanha para o franqueado, nós demos 12 prêmios desses, né? 12 prêmios, foi um por loja, né? Um ano de cosméticos grátis e esse cliente se cadastrou e tudo. E daqui para frente agora começa a alimentar ele. E aí, assim, essas ações funcionam, mas essa ação você entende, né? Que você limita o seu público. O meu não. Eu levei público novo e todos que já... Porque assim, olha, qual que era a ação? Eu já tinha uma clientela indo para a loja, beleza? Uma clientela já ia para a loja normal. Só que eu não ia pegar os dados dela. Agora, com o café grátis, eu passo a pegar os dados dela. E eu ainda atraí novos clientes, que eu divulguei no meu, o Wilton no dele, divulguei novos clientes para ir para lá. E aí você pega assim, cara, e essa ação, aí olha como é que são essas coisas, né? Fala, Eduardo, você pensou lá, essa foi uma ação, inclusive, criada por mim. A ação dessa do café grátis foi uma ação que lá, na verdade, desde o ano passado eu queria ter feito essa ação já. E aí acabou por questões internas, a gente não conseguiu soltar. Dessa vez a gente conseguiu soltar e eu tinha um motivo. E aí você vai pensar assim, da onde surgiu da cabeça do Eduardo essa ação? E aí vem de novo, qual que é a importância de você estar conectado com as pessoas certas, nos lugares certos, ambientes, tudo isso. Eu estava nos Estados Unidos, num evento, com uns amigos, a gente estava lá, e eu ouvi um cara falou assim, cara, você foi no posto de gasolina tal, e você viu que a gente estava sorteando uma moto naquele posto de gasolina, e tinha mais um desconto, ou era uma moto ou um desconto de X centavos no litro da gasolina. Era um negócio assim. E aí você tinha que preencher o cupom. O que você tinha que preencher no cupom? No cupom você preencher seu nome, seu e-mail, seu telefone e qual data que vencia o seu seguro, amigo. Qual data vencia o seu seguro? Porque qual que era o desafio do cara? Ele ficava o ano inteiro fazendo ações comerciais, mas ele no time errado do cara. Se o cara não tá vencendo o seguro, não adianta. Então, a franqueadora, isso é uma rede de franquia, a franqueadora fez essa ação. Ela conseguiu captar as datas de todo mundo, porque eu mesmo fui um cair. Eu abastecendo numa rede interior. E se o cara não é grande, você acha que as redes iam fazer com ele? Não. E você acha que se ele fosse sozinho, ele conseguiria fazer? Não. Se ele é um corretorzinho de seguro sozinho, não. Agora, se ele está nessa rede, ele conseguiria. Então, lá em São Lourenço, eu fui abastecer, o cara falou, olha, você concorre à moto, ainda tem X coisa de desconto. Eu falei, pô, então toma. Cara, ainda fui procurar minha apólice de que dia que vencia, porque, um descontinho ali de gasosa. Mas eu falei, vai lá, coloca. A conversa ali com a corretora. Com a corretora. Coloquei minha data. Por quê? Quando minha data estiver vencendo, começa a dar 1 mês de vencimento, minha corretora mesmo não me manda mensagem. Minha corretora me mandava, meu corretor, não, ele me mandava faltando 2 dias para o seguro vencer, falando, o seguro vai vencer daqui 2 dias. Você não tinha tempo de cotar nada, você ia lá e fazer com ele. O cara não, 1 mês antes, ele, senhor Eduardo, tudo bem, seu seguro vence daqui 1 mês. A gente pode iniciar a cotação sem compromisso seguro, consegui nesse. Aí o cara ia lá e chamava o corretor dele atual. Cara,
quanto tá o seguro aí? O cara, não, vai vencer daqui a um mês. Não, eu quero saber logo. Aqui, o cliente tem a possibilidade de cotar melhor, de fazer tudo melhor. E ele pega para o franqueado dele, entrega o lead para o franqueado dele na data certa. Então ele entrega. Lá de São Lourenço, o franqueado dele de São Lourenço recebeu a lista de todo mundo que todos os meses tinha seguro vencendo. O nível de qualificação. Cara, é lead qualificado. É lead tem qualificadíssimo. Carro e tá vencendo o seguro. E tá vencendo o seguro. E aí, cara, assim, você sozinho, quais são os pontos? Você sozinho, se você não é rede franquia, é muito difícil fazer isso, ou você não vai fazer isso, você não consegue fazer isso. Ponto 2. Aí agora traz pra gente. Eu aprender isso, aí eu vi isso lá no seguro e fiquei olhando, como que eu posso modelar isso pro meu mercado? Como que eu posso modelar isso nas franquias? Como que eu posso? Porque uma rede de franquias tem que pensar que você é a indústria. Você é a indústria das lojas. Então, você não trabalha com as indústrias lá que fornecem? Total. Não adianta. Você pega a Ambev. A Ambev é indústria, certo? Sim. Cervejeira. Quem faz a propaganda da cerveja? Não é a Ambev? Não é o bar que faz uma propaganda. Total. Não é o bar. Você nunca viu um bar fazer propaganda. Quem faz é a Ambev através das suas marcas. Exato. E o cliente vai até o bar consumir, que ele sabe que é lá que ele encontra. Nós do franchising é essa obrigação que a gente tem que fazer. A gente é a indústria, então a gente faz a propaganda para o cliente ir no nosso ponto de venda, que é o franqueado, consumir. Então, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para gerar isso a mais para a minha indústria? E aí eu queria ter lançado no ano passado, mas no ano passado não deu. Então, eu aprendi modelando de um outro mercado que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver, seguro. E eu modelei para um cafezinho grátis em troca de um cadastro. De um cadastro que eu vou vender agora produto para esse cara. Tudo que eu for lançar, você pega assim, uma loja que não está indo muito bem. Chega uma loja, não está indo muito bem, a loja tal. Vamos pegar uma lá, Guarulhos, lá do Bosque Maia, que é uma loja top, tá? Porra, sempre top 1 do Brasil, tá ali sempre entre top 3. Vamos colocar ali Brasil disputando. Se essa loja começa a cair, foi uma loja que deu muito café no dia, ela começa a cair. O que eu faço? Eu pego uma ação comercial aqui, cara, tô fazendo uma ativação de ação comercial aqui para os clientes que estão aí nas redondezas da sua loja para ir consumir uma ação, vamos fazer volume de pessoas na sua loja. Eu consigo fazer ações pontuais para cada um dos meus franqueados. Cara, isso é fantástico. Entendeu? Então, pega seu CRM. Não deixa de captar o seu lead no balcão, porque aqui, aí eu vou te falar, você conhece estética melhor do que eu, mas eu conheço de venda tão bem quanto você. Não vou falar melhor, porque cada um na sua praia. Vai fazer melhor. Tão bem quanto você. Então, acho que a gente pode somar um ao outro aqui. Porque é o seguinte, você falou, né? Categoria destino, momento de compra. Só que você tem que pensar o seguinte, você tem um monte de concorrente. Essa mulher, muitas vezes, ela foi uma vez na sua loja. Pode ser que o produto dela está acabando amanhã e ela fala, cara, não consigo. Mas imagina ela receber uma mensagem da sua loja. Tudo jóia. Olha só, nós vimos aqui que você comprou o shampoo tal para tantas vezes. E esse shampoo, ele tem 15 aplicações, 30 aplicações. Pelo tempo, nós notamos, em média, nossos clientes demoram 45 dias para acabar com esse produto. Eu já vi que tem 40 dias seu produto. O que você acha da gente mandar o produto aí na sua casa aqui agora? Se você tem isso e você sabe o tempo médio de uso daquele produto, a cliente vai falar assim, caraca, velho, o pessoal está me acompanhando de quantos... Pode ser que ela gaste menos tempo ou mais tempo, mas você sabe um tempo médio. E você está tendo um ponto de contato com o cliente. Então, até hoje, eu subindo para cá no elevador, eu vi o Conrado Adolfo. Eu vou até trazer ele para falar aqui com vocês. A gente muitas vezes fica fazendo força para um novo cliente. Sim. Enquanto o cliente antigo está aqui esperando para comprar de novo. Eu fiz a imersão com ele há um ano, 2 anos atrás. Você tá doido, deixa eu te contar. Vou trazer ele aqui para falar com a escola. Deixa eu te falar, não deixa ele muito tempo, não, porque ele trava a sua cabeça. Ele trava. É um negócio de louco. Eu travei minha cabeça. Assim, ligado, ele tem os 9, eu comprei o Black Book dele, né? São os 9 tipos de clientes. E é um negócio fantástico. E, de fato, não tem como você não jogar o jogo com CRM. O papel nosso franqueador é estar buscando. Eu tava mais minha esposa ali, nós estávamos na feira principal. Nossa, se deixar, nós vamos falando. Tá quanto tempo aí, Thiagão? 2 vendedores juntos, hein? Tá quanto tempo? Passou de 1 hora já, né? Nossa senhora, nós vamos caminhar junto, aqui se deixar. Tem que separar. Aí nós estávamos ali na feira, a feira voltada mais para maquiagem e unha. E aí a gente encontra lá, nós estávamos na área VIP, porque a gente tem umas conexões bem diferentes aí já no mercado de beleza, num lounge lá.
E tava lá, talvez você, por ser homem, né? Mas quem é mulher, quem é do mercado da beleza, Bruna Tavares e Mari Maria. Essas mulheres são uma potência do mundo de maquiagem, tem as marcas próprias delas, isso vende igual água. E aí nós estávamos com acesso assim, de ficar do lado, conversando, batendo papo com essas mulheres, né? Que são idolatradas aí no mercado da beleza. E aí minha esposa vai lá e senta com ela, troca uma ideia e faz um conteúdo. E pegamos ali o conteúdo com ela. E aí ela vai e fala, olha, pessoal de Goiânia, você que quer comprar Bruna Tavares, o melhor lugar na Bem Cosmético, etc. Tal. Cara, vai receber prontinho, franqueado. Até falou assim, ó, você grava uns take da loja, manda pra mim que eu vou repostar. A mulher tem quantos milhões de seguidores, lembra? Mais de 3 milhões. O papel da franqueadora é isso, é criar ações, marketing, estratégia o tempo todo pro franqueador. É pensar sozinho, nisso aqui. É pensar nisso aqui. Porque assim, ó, vamos lá, hoje é segunda-feira, eu tô aqui em São Paulo desde sábado, fica até amanhã, com a agenda uma atrás da outra, estratégica para fortalecer o franqueado, porque o franqueado tá lá tocando o negócio no dia a dia, fazendo o que precisa ser feito no ponto de venda. E o nosso papel é estar pensando no próximo passo para levar pronto para ele. Esse é o papel nosso de franquia, por isso que se você, de fato, não tem total segurança em empreender no seu negócio, não tem esse movimento de se relacionar, de saber abrir as portas, cara, não inventa não. Inventa não, vai pra franquia. Vai pra franquia que você vai ter sucesso. Por quê? Porque as pessoas são boas em executar, são empreendedoras, têm o capital, mas sozinha é muito mais difícil. Sim. Não tem jeito. É isso. É para isso que nós Tamo estamos aqui. aí. Galera, é isso, ó. Se deixar, você sabe, né? A prosa vai longe porque é venda. E eu vou te falar uma coisa. Se você acompanhou aqui, você viu que tem coisa que você pode tirar para você aí, que você ganha dinheiro hoje fazendo, tá? Total. Ganha hoje. Então, assim, cara, essa dica que eu passei, eu entreguei o jogo do café, o que foi do café. A estratégia. Né? Entreguei o jogo da estratégia do seguro. Você deu aula aqui, eu falei aquela hora, cara, MBA aqui, ó. Um MBA entendendo aqui, ó, tá anotado aqui, ó, velho. Categoria destino. Saiba qual é a categoria destino do seu negócio, que é aquela categoria que faz o cliente se movimentar de dentro de casa até lá. E quando o cliente entra, seja a solução para o seu cliente lá dentro, seja essa solução. Então, Lex, quero te agradecer por esse papo aqui. Amém. Obrigado, cara, obrigado. Que Deus continue te abençoando aí grandemente. Que sua marca, como eu te disse aquele dia, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um pouquinho de ser profeta, tá? Eu já profetizei na vida de muitas pessoas. Então manda. E eu falei aquele dia com você, você vai ficar rico, cara. Amém. Você vai ficar rico. Amém. Eu creio. E assim, ó. Não tenho dúvida. E eu falo para quem estiver ouvindo, se você tirar a crença limitante e tiver cabeça de prosperidade, qualquer pessoa pode ficar rica. Qualquer pessoa pode ficar rica. Aquelas que abandonam crença limitante, presta atenção nisso aqui, e tem cabeça de prosperidade. O que trava, o que deixa você limitado à pobreza, ou limitado ao médio, ou limitado ao medíocre, né? Porque o medíocre é o mediano, não é um palavrão. Medíocre é mediano. Sim. Então, o que te deixa limitado, isso é sua mente. É você não ter coragem de dar o passo. Porque eu falo, quem está firmado em Deus como nós, a gente dá o passo que ele dá o chão. Total. Sempre foi assim na minha vida e vai continuar sendo. Então, mais uma vez, obrigado por esse papo, tá bom? Galera, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus jamais escreveu por linhas tortas, tá bom? Deus sempre escreveu por linhas retinhas. Nós aqui resolvemos caminhar fora delas. Zé, deixar um abraço para a galera, a sua câmera tá aqui, ó. É isso aí. Então, se você quer empreender, vem empreender conosco no ramo do franchise. A Bem Cosmético tá aí. Para você que é apaixonada por beleza e quer crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro e ser feliz. Vem para Bem Cosméticos. É isso. Show. Top, irmão. Valeu.